Vocês pediram em todo santo vídeo pelas últimas semanas e meses, vocês estavam lá em todo santo vídeo nos comentários: Bruno, cadê os vídeos de One Punch, cara? A luta do Garou e do Saitama começou e tá muito foda, você tem que comentar, eu vou me desinscrever do canal, hein? E finalmente eu coloquei a leitura em dia. E vambora, galera, falar sobre essa luta do Saitama contra o Garou. A pedido de vocês, pela insistência de vocês, Não, vamos lá colocar a leitura em dia e ver o que tá acontecendo. E galera, quando eu terminei de ler, eu falei, putz, preciso fazer um vídeo, um compiladaço monstro sobre tudo que tá acontecendo, galera. Vamos lá então falar sobre a luta do Saitama contra o Garou. Na verdade, antes disso, falando sobre a luta que veio antes, que foi contra a Centopeia Eremita, que apareceu capítulos atrás. E galera, vocês percebam que como os elementos, todos os elementos que circundam o personagem do Garou, eles estavam presentes nesse momento, como tudo que foi sendo construído ao redor do Garou, eles estavam juntos ali conversando entre si quando a gente vê essa luta contra a Centopeia Eremita. Primeiro, fazendo um paralelo com a Centopeia Anciã, que foi com quem ele enfrentou anteriormente, né? Não foi capaz de derrotar, mas ainda assim ele estava lá presente junto de outro personagem que foi o Metal Bat, que também estava presente na luta contra a Centopeia Anciã, sendo que a diferença daquele contexto pro contexto de agora é que antes o Garou ele estava cagando completamente pra Centopeia Anciã e tava querendo sim lutar diretamente contra o Metal Bat. E olha só a diferença de antes pra agora, com ele aceitando fazer essa aliança, aceitando essa aliança com o Metal Bat para que assim eles consigam derrotar uma ameaça maior. E isso é um fator muito importante, né? Normalmente quando a gente tem uma união, uma aliança de personagens que normalmente não se bicam, normalmente existe o elemento ameaça maior para fortalecer esse laço entre esses personagens. E não foi só isso. A gente vê que quando o Garou ele derrota a Centopeia Eremita com aquele quebra-telha, cara, que colossal que foi aquilo lá do espaço, e rasgando até o chão, e a pose dele no final também, com a mão dele que ficava fervendo quente, brilhando, de tão quente fervendo que tava a mão dele, galera. E naquele momento ele lembra do treinamento que ele tinha com o Silver Fang, e ele dizendo que apesar dele não ter conseguido quebrar todas as telhas lá naquele episódio do treinamento dele, agora o treinamento dele estava completo, agora os punhos dele estavam completos, ou seja, fazendo um resgate ao mestre dele, que também teve uma relação muito direta com ele, inclusive eles dois entraram em combate direto capítulos atrás também. E não só isso, mas a gente vê também a única pessoa com quem o Garou ele criou um certo afeto, e era esse garoto que ele estava tentando salvar, que ele estava tentando impedir que a Centopeia Eremita fosse atrás dele. Então o garoto ele também estava presente naquele momento ali, tendo que ser salvo por ele, junto do outro garoto que deu todo o início a esse arco da associação, no caso dos heróis indo atrás da associação de monstros, que foi o filho do cara que financiava a associação de heróis, enfim, que também estava junto no helicóptero com o garotinho que o Garou queria proteger. E esse garotinho, primeiro, seria aquele que o Metal Bat, ele a princípio foi responsável, foi dada a missão dele proteger aquele garoto. Então todos os elementos aqui eles estão se conversando juntos. E depois que a Centopeia Eremita é finalmente derrotada, surge o Saitama. Naquele pouso de super-herói clássico, estilo Deadpool, pouso de super-herói ali, galera. Pá! É aquelas coxas dele grossas, assim, ó, quando ele pousa, pá! Aquela cabeça, assim, ó, só mostrando a calvície, pá! E pousando, e a gente vê a encarada dos dois, o Garou de frente assim olhando pra trás, e galera, aquela página, que página incrível. Cara, a gente não sabia o que ia acontecer, se o Saitama ele ia voar putaço pra cima do Garou, ou o que ele ia fazer, a gente não fazia ideia. Mas olha só que engraçado, a gente vê numas páginas seguintes, né, acho que no capítulo seguinte, ainda numa página dupla deles se encarando, né, os dois meio que de longe assim, percebe com um detalhezinho besta, mas um detalhezinho
engraçado, que foi como o vento, ele parece soprar em direções opostas, já que a capa do Saitama, ela voa para uma direção, enquanto, no caso, as faixas que o Garou ele usa estão voando para a direção oposta, como se o vento ele fizesse assim e voasse para cada um dos lados opostos. Mas enfim, um detalhe besta, mas eu acabei reparando. Então a gente vê pá, pouso, encarada e depois, galera, porrada, 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 porrada. A gente vê, galera, a gente vê o Garou assim, ó, igual na Centopeia Eremita, quebra a telha. Tá na cabeça do Saitama e tá, e começa a sair uns raios do chão assim, caralho, isso fica louco pra caralho. E o negócio não acontece nada, meu amigo. Não dá nenhuma dor de cabeça no Saitama. Até porque quebra telha é pra quebrar telha, né? Como se o Saitama não tivesse telha, porque ele não tem cabelo. Enfim, tentei emendar uma piada aqui, não sei se ficou tão boa. E vendo a luta acontecer, a gente percebe que o Saitama, ele continua invencível. Essa máxima, ela não foi quebrada. Isso era algo que o pessoal ficou, caraca, mas será? O Garou ele evoluiu demais. Será que ele vai conseguir dar um caldo? Será que ele vai conseguir dar um caldo? Será que vai conseguir dar um caldo? Não dá, não dá. A máxima continua a mesma, a premissa continua a mesma. E a grande pergunta que a gente se faz a partir disso é o que vai acontecer a partir de agora? O que o Murata ele vai fazer a partir disso? Porque isso a gente já sabe. Então, que elementos, de que forma ele pode trabalhar o Saitama, de que forma ele pode trabalhar o Garou, o universo de One Punch Man como um todo, a partir dessa premissa, a partir dessa batalha. E galera, o que ele faz com o Garou é sensacional. Primeiro a gente vê a perspectiva do Saitama em relação ao Garou, tipo, cara, você é o cara que tá caçando os heróis, mas você não é um monstro. E conforme a luta ela vai acontecendo e o Garou ele vai salvando várias e várias pessoas, e inclusive já tinha feito isso, salvando o helicóptero com as crianças, enfim, que estavam sendo atacadas pela Centopeia Eremita, ele fica, cara, você não é um vilão, você não é um monstro, eu tô perdendo meu tempo aqui, eu vou embora. Então olha só, né, a perspectiva do Saitama, tipo, a gente esperando, cara, o que o Saitama vai fazer? Cara, não faz o menor sentido eu continuar lutando contra você. Você está salvando gente. Você está salvando gente, você não é um monstro, então eu tô perdendo meu tempo aqui. E não só a perspectiva do Saitama, mas quando a transmissão é feita pra televisão, inclusive tá sendo feita, o Suiryu, né, o nome dele, ele assistindo pela televisão, o cara lá do torneio da segunda temporada, ele fala, cara, eu não sinto uma intenção assassina por parte do Garou. Ele não parece, por mais que o visual dele na televisão fosse como se fosse literalmente um monstro, eu não vejo um instinto assassino vindo do Garou. Então as coisas parecem ficar realmente estranhas. Quanto mais o Garou ele tenta se tornar um monstro, menos ele parece um monstro. E a gente vê a transformação do Garou e conforme a luta vai acontecendo, ele fica, né, com aqueles chifrões aqui saindo meio que do ombro dele. E é engraçado que nesse momento aparece o garoto, depois do helicóptero ele ter sido, né, derrubado, aparece o garoto e vai conversar com o Garou. E é realmente um teste pra gente naquele momento, porque o Garou ele cada vez mais monstrificado, e nessa hora, tendo se transformado ainda mais, a gente se perguntaria, cara, o que será que vai acontecer com o garoto caso ele tente conversar com o Garou nessa hora? Será que o Garou ainda vai reconhecer o garoto? Será que ele ainda vai ter algum apego, algum afeto por aquele garoto? Ele ainda assim tinha, ainda assim o garoto tenta conversar com o Garou ali, cara, você não é, para de se fingir de monstro, dessa forma as pessoas vão realmente acreditar, mas você é um herói, cara, você tá salvando gente, você me salvou, você quis me proteger, e aquele discurso em cima do Garou, e percebe como aparece um flashbackzinho nessa hora, de quando o Garou tinha salvado aquele garoto, ele tava com a flecha nas costas. É engraçado que ao invés da flecha nas costas, que ele tinha fincado, agora ele tem esses espinhos, como se ele tivesse realmente, né, mais monstrificado, mas ainda assim, fazendo esse pequeno paralelo. E se a gente for comparar essa forma do Garou com a forma anterior, que ele ainda tinha meio que essa parte aqui não completamente transformada, com o olho dele original de ser humano ainda à mostra, é como se aquele pequeno espaço ainda fosse um resquício de humanidade que restava no Garou, que ainda fazia dele um ser humano, e quando ele se transforma, ele perde completamente isso, ele fica completamente transformado e monstrificado. Só que o que o Saitama ele faz, ele consegue quebrar completamente essa carapaça
do Garou. Ele quebra assim, ó, plá, que sai o corpo humano de dentro de toda aquela carapaça dele. Tipo, olha só, ainda existe uma alma, ainda existe um ser humano que quer fazer o bem dentro de você. E conforme a luta acontece, a gente vê o Garou coincidentemente salvando, né, os funcionários responsáveis pelo abrigo subterrâneo quando ele vai lá, ó, pô, e dá um porradão ali no Saitama que os prédios parecem até se distorcer de tanta força que foi feita ali, e aqueles escombros eles liberam o espaço que estava prendendo aqueles funcionários, né? E isso foi só o primeiro. Depois a gente vê eles coincidentemente também ali em outra parte do planeta praticamente, um vulcão em erupção, que a partir da luta entre eles, o Garou ele consegue redirecionar a lava que saía daquele vulcão, salvando aquela população daquela cidade que estava correndo aquele risco. E depois a maior cena, que é quando o Garou empurra o Saitama para baixo da terra, galera, e absurdo, absurdo, empurra ele. A força foi tão grande que conseguiu até mesmo refletir do outro lado do planeta, fazendo com que as placas tectônicas subaquáticas no fundo do mar fossem empurradas de volta para a superfície e dessa forma salvando aquela galera que estava no avião ali e estava precisando de resgate, estava no meio do oceano, enfim. E a partir da ação do Garou, eles estavam salvos, porque assim agora existia terra para eles ficarem tranquilos, para eles não ficarem ali no meio do oceano à deriva. E a terra inteira foi distorcida, galera. Que absurdo! Então é como se o destino quisesse que o Garou ele fosse um herói. Assim como o Saitama ele compara até com o King, dizendo que, ah meu Deus, as coisas, parece até o King, né? As coisas acontecem sempre a favor dele, e nesse caso acontecem a favor do Garou, no sentido de que ele no fim sempre pareça ser um herói, sempre pareça estar salvando outras pessoas. A gente viu esses exemplos acontecendo conforme essa luta. E outra estratégia que é usada durante essa luta é a estratégia da repetição. Vocês já ouviram aquela frase, né? Uma mentira contada várias e várias vezes acaba se tornando verdade. E é como se todos os personagens que falam pro Garou, cara, você não é um monstro, você é um herói. Seja o Saitama, seja o Suiryu falando lá do hospital, que ele tava lá de boa, seja o garoto lá falando, não, você é um herói, você tá salvando vidas e tal. Toda essa insistência, toda essa repetição em cima do Garou faz com que o Garou, cara, uma hora acabe acreditando essa mentira que pra ele é uma mentira, no fim possa acabar realmente sendo verdade, tendo um fundo de verdade que ele nunca pensou que talvez tivesse. E não adianta, galera, o ser humano reage a estímulos, e isso tá sendo um estímulo positivo em cima do Garou. Tá sendo um estímulo bom pra ele. Tá, cara, você tá salvando pessoas, você tá tendo realizações de um herói. Então, se sinta como um. É isso que você é isso que você tem total potencial, talvez seja aquele que mais tem talento pra ser um herói. E esses estímulos, eles estão pesando na consciência do Garou. Diferente dos estímulos negativos que ele tinha no passado, por conta de tudo que ele sofreu na infância, agora a gente vendo isso, ele passando por isso, cara, tendo experiências positivas, não adianta, não tem como. Ele é um ser humano e ele vai, no fim, reagir a estímulos. E o engraçado é que, normalmente, o primeiro passo é a diplomacia, é a conversa. E no fim, quando a conversa ela não tem solução, resta a violência. Normalmente a violência é a última etapa do processo, enfim, de negociação, de resolução de conflitos. Só que olha como a coisa foi completamente oposta. Nesse caso, a gente viu o Garou ele apelando para a violência por todos esses capítulos, tentando fazer com que aquela fosse a primeira alternativa dele para uma resolução de conflito, para no fim, a resolução final tentar ser resolvida através do diálogo. E a gente viu ele aceitando, no meio ali do oceano, um escombro de uma casa aleatória, o Saitama fazendo uma proposta, estendendo a mão e estando disposto a ouvir os traumas e as frustrações, tudo que o Garou sempre quis, talvez, desabafar com alguém, e talvez ele nunca soubesse que precisava
disso. E a página, galera, deles dois sentados ali no meio do oceano, com naquele escombrinho de uma casa, sentados ali numa salinha. Que sensacional! Como eu falei, normalmente a violência é a última opção, só que o Murata ele conseguiu inverter isso, fazendo com que o garoto tentasse bater, e isso fosse completamente inútil. Bater, a violência fosse completamente inútil, ele aceitasse o diálogo, porque era a única opção para ele perante aquela barreira insuperável que existia na frente dele. Galera, felizmente ou infelizmente, eu ainda não sei ao certo, a gente teve um redraw por parte do Murata, e esse último capítulo ele foi redesenhado e a gente não teve essa última cena, no caso, né, deles dois, do Saitama e do Garou, conversando, sentados e conversando. A coisa foi para outro rumo que eu não sei se vai terminar ainda neles dois conversando, se o Murata ele só quer estender um pouco mais essa luta, dando um power-up ainda maior pro Garou, ou se eles não vão mais conversar e a solução vai ser realmente a violência e tal, porque, cara, como eu falei, eu gostei demais de, tipo, essa imprevisibilidade deles dois sentados e conversando. Então o que a gente vê nesse último capítulo, agora finalmente o mais recente, foi a interferência de God. Chegando, galera, distorcendo o espaço ali e os pés dele pisando na terra ali, ó. Bow! Bow! Cara, aquilo ali foi de uma magnitude absurda, de uma presença, uma imponência surreal, e ele interferindo nas ações dos humanos, oferecendo poderes para o Garou. E a única justificativa que Deus, que God dá pra gente, para as ações dele de dar poderes para o Garou, é ele falando sobre os punhos que se viraram contra Deus. E nesse caso, eu sinto que ele julgou que o Saitama seja alguém que virou os seus punhos contra Deus. Ao meu ver, a minha interpretação é como se Deus enxergasse Saitama como se fosse Lúcifer, aquele humano, ou enfim, aquele anjo que tentou se igualar a ele, ou pelo menos, mesmo que não tenha sido intencional por parte do Saitama, ele se tornou uma figura, um ser tão poderoso e absoluto que ele meio que se assemelha à imagem de Deus. E talvez Deus, dentro de One Punch Man, não tenha gostado disso e tenha visto isso como uma ameaça, os punhos que se viraram contra Deus. É dessa forma que ele enxerga o Saitama, e eu acho que é por isso que ele decidiu dar os poderes para o Garou, até porque ele talvez tenha visto, cara, o Garou ele tá salvando um monte de gente, uma pinta de herói, por que não dar uns poderizinhos pra ele? Não sei ao certo, galera, de que forma Deus escreve através de linhas tortas, mas ele decidiu escrever, e no fim termina com a nova forma do Garou, completamente celestial, parecendo o Alien X, com todas as galáxias dentro dele circundando, como se fosse um ser celestial mesmo. Não faço a menor ideia de quais poderes ele vai ter, inclusive o Blast já apareceu ficando preocupado, eita porra, tá distorcendo os caras todos, tecido gravitacional, a porra toda, tá tudo zoado. A gente não sabe se o Blast também vai voltar a dar as caras, ou se vai só ficar realmente ali no Saitama contra o Garou novamente, ou se Deus vai continuar interferindo. Não fazemos ideia, galera. Vamos esperar o próximo capítulo e tenha total certeza que vai sim ter mais vídeos sobre One Punch Man. Se você caiu de paraquedas aqui então e não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos futuros vídeos de One Punch Man aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!